Exaltado seja o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Convido-os a abrirem o texto sagrado, mais uma vez, livro do profeta Daniel, que, se o Senhor permitir, será o livro que nós trilharemos nos domingos à noite, até quando o Senhor aprouver. Hoje, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Esse texto é preciso que você abra na sua Bíblia. E se perceber um vizinho seu sem a Bíblia, você empreste, tire ou ajude-o a achar o texto. Eu vou usar esse aqui. Daniel capítulo 3, nós leremos daqui a pouco alguns versículos. Precisamos relembrar de algumas coisas. Os capítulos anteriores contam para nós que um pequeno grupo, para ser mais exato, apenas 4 jovens, na ocasião apenas 4 garotos, que se mantiveram fiéis, esses jovens, num ambiente hostil, começando pela sua terra natal. Seu país estava em idolatria, afastaram-se do Senhor, e eles ainda assim lá mantinham-se fiéis. E por conta do pecado nacional, aquela nação de Judá foi levada cativa para a Babilônia, e como consequência eles também foram levados. Chegando lá, o ambiente ainda continua hostil, o ambiente continua desafiador para alguém que quer manter-se fiel ao Senhor. Eles estão sendo tentados a ceder desde o capítulo 1, mas nós vimos que eles se recusaram a fazê-lo. Vimos no capítulo 2 que eles estavam a ponto de serem aniquilados, mas Deus os preservou de forma milagrosa. Miraculosamente o Senhor interveio, dando a Daniel, ou revelando para Daniel o sonho do rei Nabucodonosor e a sua interpretação. Agora aqui no capítulo 3, encontramos um outro livramento maravilhoso, e novamente vemos o cuidado do Senhor em preservar o seu remanescente fiel, que fora preservado lá no meio da nação de Judá. Enquanto a nação como um todo se rende à idolatria, o Senhor lá está preservando o remanescente fiel. Quando todos os demais jovens, inclusive outros judeus, cederam à tentação de comer, de se alimentar das iguarias do rei, o Senhor ainda estava ali preservando o seu remanescente fiel. E vemos aqui no capítulo 3 um outro grande livramento, um livramento maravilhoso da parte do Senhor. Esse capítulo 3, meus amados irmãos, oferece um recurso precioso para encorajamento, sobretudo para aqueles cristãos que se encontram em um contexto
hostil, que se encontram em desarmonia com a maioria, que se encontra distoante dos padrões deste mundo. Esse capítulo 3 é um relato simples de como 3 daqueles 4 jovens corajosamente desafiaram o rei mais poderoso do mundo a fim de não desagradarem a Deus. Apesar do milagre que está estampado aqui ser o do livramento da fornalha, eu percebo que há um outro milagre ainda maior do que esse, de livrar aqueles 3 rapazes da fornalha, que é o livramento desses moços de se contaminarem. Nosso tema: o milagroso livramento de uma grande opressão. O milagroso livramento de uma grande opressão. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus criador e provedor de toda a vida, que habita nas maiores alturas, que nem mesmo o céu, nem os céus dos céus podem contê-lo. Um Deus grandioso, soberano Rei, que está acima da sua criação. Nem mesmo os anjos de categoria mais pura podem contemplar a tua retidão, a tua santidade. Nós nos prostramos ante o teu trono nesta hora, confiados unicamente nos méritos de Jesus Cristo, o teu unigênito, teu Filho amado, o qual enviastes para que pagasse a nossa dívida, carregasse o fardo do nosso pecado e nos reconciliasse contigo, aquele que abriu o véu, aquele que pôs-se entre nós e o Senhor, aliviando as nossas feridas espirituais, o castigo que pesava sobre nós e tornando-nos amigos do Senhor. No nome de Jesus Cristo nós te imploramos, ó Deus, instrua-nos nesta hora. Nós temos dito tantas vezes que reconhecemos a sede da nossa alma tem sede de ti, Senhor, e as distrações deste mundo são para a nossa alma como vaidade. Todos os pertences, todo o lucro deste mundo para a nossa alma é coisa que não é nada. Fale, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. O milagroso livramento de um lado, ou uma grande intervenção de um lado, e de outro lado uma outra força que resiste a essa primeira, uma grande opressão. Duas forças que se degladiam. A expressão filosófica, quando uma força irresistível encontra um objeto irremovível, é frequentemente usada como um paradoxo ou uma contradição filosófica, e não é uma lei da física reconhecida. Esse paradoxo, essa contradição, ou essa aparente contradição, ilustra uma contradição lógica, uma vez que, por definição, uma força irresistível não poderia existir ao lado de um objeto irremovível, pois isso criaria uma situação impossível. Uma força irresistível não seria resistível se encontrasse um objeto à sua frente irremovível. Nós veremos aqui que há de trás para frente, uma grande opressão, comparada a uma força irresistível, e que em tese é irresistível, ou seria irresistível,
mas encontra um objeto irremovível. Ainda que fosse irresistível essa força ou esta opressão para quase todo mundo daqueles dias, encontra uma exceção. Aquela força que aparentemente era irresistível, encontra alguém que pode resisti-la. Então eu vou começar de trás para frente. Eu vou falar dessa força irresistível, ou dessa força aparentemente irresistível, que eu apresento ali como grande opressão. E aí então vai o nosso primeiro ponto deste sermão: uma força irresistível. Vamos acompanhar a leitura dos 15 primeiros versículos desse capítulo 3. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Assim diz o texto sagrado: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O 3. Então os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. O 10. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. O 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estai dispostos, e quando vides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Primeiro destaque que eu faço nesse início do capítulo 3 é que há uma força irresistível que é apresentada no tema como essa grande opressão. Vários aspectos confirmam para nós que a pressão em que estes jovens estavam postos ou sujeitos era enorme. Era uma pressão ou uma opressão tão grande, uma força tão grande, praticamente irresistível. Em primeiro lugar, porque havia ali uma grande imagem. O texto diz-nos que o rei Nabucodonosor, talvez até inspirado pela visão que ele tivera, que fora registrada aí no capítulo 2, ele faz então uma imagem que não era separada pelos metais conforme no seu sonho: cabeça de ouro, depois o peitoral e os braços de prata, o abdômen de bronze e as pernas de ferro. Ele faz ela toda de ouro. Uma imagem de 60 côvados de altura, grandiosa, 27 metros de altura, construída num vale, para ser vista de longe. Alguns comentaristas dizem que essa cidade de Dura, o lugar onde ela estava, era quase que uma espécie de um anfiteatro natural, porque em volta havia montanhas, e assim muitas pessoas, cativos da província da Babilônia, ou da nação de Babilônia, foram convocados para estarem naquele lugar, para adorarem aquela imagem. Essa grande imagem traz para mim a ideia de uma grande pressão. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, 27 de comprimento e 2 metros e 70 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E vários outros versos, como o 5, por exemplo, diz que essa imagem era de ouro, uma imagem grandiosa. Com certeza impactou a visão das pessoas, uma visão impactante, uma construção vultuosa. Toda vez que o ser humano está diante de algo grandioso assim, a sua tendência ao se sentir diminuído diante daquela grandeza é se sujeitar. É assim no Antigo Testamento, é assim no Novo Testamento, é assim na história da igreja. Quantas religiões, para poder de alguma forma atrair a adoração das pessoas, constroem templos vultuosos. Você se sente pequeno perto daqueles portais, daqueles umbrais, daquela cúpula de ouro. A começar pela própria imagem daquele bezerro de ouro. Era o que se podia fazer no deserto, mas era uma maneira de impressionar as pessoas. A coisa é tão interessante que multidões ao longo da história se prostram para pequenas imagens de barro, se prostram para pequenas imagens de madeira, quanto mais uma imagem vultuosa de vários andares de altura feita de ouro. Devia reluzir quando o sol batia nela. Aqueles que querem fazer tropeçar os servos do Senhor e fazê-los cair em idolatria tendem a apresentar coisas grandiosas, pois ao diminuí-los forçam sujeição. Qualquer um se sentiria ínfimo diante de uma grandiosa imagem de ouro. Foi uma força irresistível para aquela multidão que lá estava. Ao contrário disso, nós vimos no capítulo 2 que o verdadeiro rei, o rei dos céus, aquele que viria inaugurar o reino, vem de maneira simplória, humilde, justamente sendo uma postura totalmente contrária ao que o mundo oferece. É por isso que algumas igrejas ao longo da história, para poder impressionar as pessoas, constroem templos vultuosos.
Observa os templos construídos na Idade Média. Dá um aspecto de sacralidade, dá um aspecto de grandeza, revela um aspecto soberano, majestoso, requer adoração. Quem passa na Dutra, naquela cidade chamada Aparecida do Norte, quando vê aquela construção, se não tiver muita firmeza e convicção, dá vontade de se prostrar. Foi assim que o tentador investiu contra o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas nós encontramos Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Na segunda investida registrada em Lucas, nós temos: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. O objetivo era mostrar a grandiosidade não de um templo, mas no caso de Cristo, mostrar a grandiosidade do mundo, dos reinos deste mundo. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É por isso que, entre outras coisas, a reforma protestante trouxe o que? Simplicidade para o culto. Voltou às Escrituras, tirou aqueles paramentos suntuosos, bordados em ouro, que os sacerdotes usavam. Começaram a construir capelas, apesar de que no primeiro momento usavam a mesma construção, mas a partir daí construíam capelas. A história do cristianismo bíblico no nosso país é assim: casas simples, acomodações simples, para não atrair atenção para o mármore, não atrair atenção para maçanetas de ouro, para não atrair atenção para a grandiosidade das construções. Essa estratégia foi usada muitas vezes no Antigo e no Novo Testamento, meus irmãos. Nos dias dos apóstolos e na história da igreja, muitos templos suntuosos que faziam os olhos das pessoas brilharem. Como eu disse, uma estátua pequenina de barro, uma pequenina estátua de madeira já é capaz de iludir milhares de pessoas, uma nação inteira, se postar como a padroeira, a protetora de uma nação. Uma imagem encontrada no fundo do rio, ainda mais uma grandiosa imagem de ouro com quase 30 metros de comprimento, demonstra poder e grandeza. Segundo lugar, uma grande opressão, uma força irresistível. Nós vimos em segundo lugar uma grande cerimônia. Não é à toa que Daniel, ao registrar, ele reitera várias vezes que todas as autoridades estavam lá, todas as autoridades do reino foram convocadas e estavam lá para referendar a adoração aos deuses e ao próprio rei. Isso é uma enorme pressão. Todo supervisor, todo chefe, todo encarregado, todos aqueles que estavam imbuídos de alguma autoridade, todos eles estavam lá e todos se prostraram. Como que é difícil, ou seria difícil contradizer o chefe? Como seria difícil manter-se íntegro diante do Senhor, porque o chefe está olhando. Imagina todas as autoridades. O texto diz-nos, por exemplo, no versículo 2: então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E nem foi muito longe no texto, no versículo seguinte, no terceiro: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores. Que grande pressão é essa?
Que grande pressão! Como ser diferente, como agir diferente, como destoar de uma pressão como essa. O texto ainda, quando fala dessa grande cerimônia, fala de uma grande orquestra. Tem comentaristas que falam que esses instrumentos que estão aqui descritos, eles revelam os instrumentos usados nos povos que foram conquistados. Tem instrumentos aqui que eram usados entre gregos, instrumentos que eram usados em Israel, instrumentos que eram usados entre os sírios, entre os persas. Uma grande orquestra que emocionava a multidão também estava lá para deixar o ambiente mais solene e mais propício para se dobrar os joelhos. Não é à toa, meus irmãos, que muitos cultos por aí, na hora da mensagem ou na hora quando se quer convencer alguém de alguma coisa, começa a tocar uma musiquinha de fundo. O efeito que a música tem de impressão. Imagina uma orquestra daquele tamanho, aquela imagem vultuosa. Começam então os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os magistrados começam a se prostrar, e aonde o som da orquestra vai chegando, as pessoas vão se prostrando. Eu comentei isso esses dias. Eu me lembro, uma das coisas que a gente aprende no quartel é que quando a bandeira vai ser hasteada de manhã cedo, e quando ela vai ser arriada no final do dia, tem um toque da bandeira. Então quem está chegando no quartel ou saindo, você pode estar dentro do carro, você começa a escutar o anúncio que vai ser a hora da bandeira. Então tem um anúncio, o toque da corneta, para anunciar que em seguida vai ter o toque da bandeira. Se você estiver no carro, se você estiver comendo alguma coisa, aonde você estiver no quartel, quando você escuta isso, você para o que você está fazendo, você vira em direção à bandeira e você faz a continência até terminar o toque. Está chegando uma tropa num comboio de caminhões, desce todo mundo do caminhão. Eu fico imaginando qual é a proporção disso aqui, quando o som da cítara, da harpa, do saltério, quando o som começa a chegar como se fosse uma onda, e as pessoas ouvindo começavam a se prostrar, e no meio de aquela multidão prostrada, 3 sujeitos ficaram em pé. Não importa os prefeitos, não importa os sátrapas, não importa os magistrados, não importa os juízes. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos. E nós vemos em vários versículos repetindo todos os instrumentos que compunham aquela grande orquestra. Não param por aí. A situação deles era difícil, era muita hostilidade, não era muita coisa contra, era tudo contra, inclusive, número 3, um grande contrassenso. Qual que era o senso deles? O senso deles, desde lá de Jerusalém, era manter-se fiel ao Senhor, não adorar outros deuses. Esse era o senso que eles demonstraram. Já quando com 14 anos chegaram na Babilônia, não quiseram comer daquelas comidas consagradas aos ídolos. Esse era o senso, esses eram os seus princípios, esses eram os seus valores, essa era a sua fé. E de repente eles estão numa situação em que mais ninguém tem o mesmo senso. Todos, sem exceção, estão contra o seu senso de justiça, seu senso de retidão. É muita pressão, é muita pressão. Não são alguns amigos que resolveram andar no caminho torto, não são alguns familiares que talvez estejam sendo instrumentos para você tropeçar. O versículo 7, vamos reler juntos, por favor, o 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de
todo mundo, absolutamente todos que estavam na cidade se prostraram, gente de todo canto, de todas as cidades conquistadas, cativos de todas as nações invadidas. Esse era o senso comum, essa era a mentalidade, essa era a disposição de todos que estavam lá. Imagina você lá na faculdade, todo mundo começa a se prostrar ante uma imagem, todos começam a anuir a uma postura e uma conduta, e você está lá só. Imaginem a cena, meus irmãos. A imagem estava posta lá naquele vale, entre as montanhas, e a música começa a tocar, como um estádio, e as pessoas começam a se prostrar. E o versículo que nós lemos agora diz que quando todos os povos ouviram o som dos instrumentos, se prostraram os povos, as nações ali representadas, e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro. É pressão demais. É por isso que é uma força quase irresistível. Oh, meus irmãos, por muito menos, a gente comunga, a gente concorda, a gente anui, a gente se torna cúmplice. Por muito menos, a gente dobra os nossos joelhos. É por isso que eu quero chamar a atenção de vocês ao longo desses encontros. Hoje e semana que vem eu acredito que a gente termina o capítulo 3, que há um milagre maravilhoso, que é o livramento desses 3 jovens lá de dentro da fornalha. Mas no meu entendimento há um livramento ainda mais excelente, que não perderia o seu brilho ainda que eles fossem queimados vivos, que era manterem esses jovens ilesos, não do fogo da fornalha, mas de toda essa pressão que eles estavam recebendo. À medida que o som vai se propagando, as pessoas se enchem de temor e devoção, e obedientes deitam-se e prostradas adoram aquela imagem. No meio daquela gente toda prostrada, não é assim não, é prostrada. Dava para ver de longe, assim como aquela imagem, aquela estátua dava para ver de longe, que 3 rapazes ficaram em pé. De qualquer lugar que você estivesse, você veria que no meio daquela multidão prostrada, daquele mar de gente deitado, tinha 3 rapazes em pé. Eu li certa ocasião um teste, uma espécie, eu não sei se o nome técnico é esse, eu não me lembro mais. Não é um teste de personalidade, mas é uma espécie de teste de influência. Tinha uma sala de aula e o teste ia ser aplicado, mas todo mundo sabia do teste, estava todo mundo combinado, só tinha um rapaz que não sabia. E eles tinham umas folhas com formas geométricas, quadrado, retângulo e de tamanhos diferentes. De repente alguém diz assim: levante o círculo. Aí ele, círculo. Aí ele olha, todo mundo levanta o círculo. Levanta o quadrado, todo mundo vai e levanta o quadrado. Aí de repente ele diz assim: levanta o quadrado maior. Aí ele foi e pegou o quadrado maior. Quando ele olhou, estava todo mundo com um quadrado menor. Todo mundo. O que ele fez? Ele olhou, baixou e trocou. Ele deve ter pensado assim: não é possível que só eu estou certo. A pressão do grupo é muito forte, a pressão em querer agradar as pessoas é muito grande, a pressão em ceder é quase irresistível. Nos dias do profeta Elias, que nós caminhamos aqui algumas semanas atrás, depois que Elias manda reunir todo o povo de Deus, lá no Monte Carmelo, Elias faz um desafio. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu.
porém o povo nada lhe respondeu. Aos poucos, pela influência da liderança, pela influência de Jezabel, e naturalmente depois do rei Acabe e dos falsos profetas, o povo foi seguindo a sua liderança, e de um modo geral a grande multidão que estava lá reunida não optou pelo Senhor, cedeu à pressão. Tiago, na sua epístola, diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Jesus vai dizer no Evangelho: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ele diz isso no contexto da riqueza, ou de qualquer outro senhor que governe a sua vida. Algumas vezes o senhor que governa a nossa vida é o namorado, a namorada, é um amigo. Eu não posso deixar de ir no aniversário. Tudo bem que é na hora do culto, eu vou deixar o culto para lá, eu vou no outro dia, porque Deus compreende, mas a minha vizinha não compreende. Se eu não for, o que eu vou dizer para ela? Em quarto lugar, e último por enquanto, porque aí semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos para o outro lado do tema, o milagre ou o milagroso livramento. Uma grande ameaça. Não obstante tudo que já foi mencionado aqui, que dificultava a vida daqueles jovens, havia uma grande ameaça. O risco que aqueles jovens corriam, meus irmãos, não era de ser excluído do grupo do WhatsApp. Não era essa a ameaça. O risco não era de ver o namoro terminado, de ver uma amizade rompida, ou de não ser aceito em algum grupo. O risco não era de ser deserdado. A fidelidade deles ao Senhor, a decisão deles de servirem a Deus, de serem fiéis ao Senhor, era de morrerem. Versículo 6, vamos juntos? O 6: qualquer que se não prostrar E lá no versículo 11, há uma repetição. O rei diz: vou dar mais uma chance para vocês, vou mandar a banda tocar de novo, a orquestra tocar, e na hora que ela tocar, vocês terão a chance. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. E ainda depois o rei ainda lhes dá uma outra chance. A ameaça era de morte, e pior ainda, não era de qualquer morte, era uma morte com requintes de crueldade, uma morte exemplar, para que ninguém ousasse desobedecer às ordens do rei, para que ninguém desafiasse aquele rei, para que ninguém confiasse em ninguém além dos deuses que o rei dizia que deviam ser adorados. Quais ameaças nós estamos sujeitos quando somos provados a manter nossa confiança no Senhor, nossa fidelidade ao Senhor? O que pode acontecer conosco caso a gente desagrade alguma pessoa para agradar ao Senhor? Qual o risco que eu corro em desagradar o meu cônjuge para agradar ao Senhor? Qual o risco que eu corro em desagradar a minha família para agradar ao Senhor? Naquela ocasião em que Lucas registra, quando Jesus está vindo da Galiléia para Jerusalém, ele passa pela Samaria, e ele manda alguém à frente para preparar-lhe pousada, e diz-nos o texto que ele não conseguiu, ninguém deu pousada para Cristo. E é nesse contexto que alguém chega e diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E é como se ele dissesse: você está falando sério? Você está preparado para me servir em qualquer situação, em qualquer contexto, para onde quer que eu for? Mas eu preciso dizer uma coisa para você antes: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis onde acolhem os seus filhotes,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto de fato a viver em fidelidade, em retidão? Ou você vai continuar tentando servir a dois senhores? Me agradar e agradar as pessoas, tentar de alguma forma ficar bem comigo e ficar bem com as pessoas. E quando segue a passagem lá de Lucas, um outro é chamado pelo Senhor e ele diz que precisa se despedir dos de casa. E nós vemos o Senhor da mesma forma colocando as condições: ninguém que quiser vir após mim deve vir dessa forma. Tem que levar em conta que se requer daquele que quer me seguir, que ele tem que negar-se a si mesmo, negar a sua reputação, negar o desejo de ser aceito, tomar a sua cruz e vir após mim. Conclusão. Que texto até aqui desalentador, meus irmãos. Que pressão era essa? Eu não consegui encontrar até agora no versículo 15 nenhuma menção de algum alíviozinho. Quando a gente lê o texto todo, e nós faremos isso na semana que vem, até o momento de serem lançados dentro da fornalha, não há nenhuma possibilidade, dado pelo cenário, pelas pessoas, pelo rei, nenhum cenário de alento. A única saída que eles tinham era se prostrar, era a única saída para não morrerem na fornalha. Esses moços até aqui não tiveram sossego. No capítulo 2, eles ficam sabendo que eles todos iam morrer, porque o rei teve um sonho, ninguém consegue contar qual é o sonho, e pior ainda, não consegue contar a interpretação, e por isso nós vamos morrer. E agora, quando parece que as coisas vão melhorar, parece que nós galgamos agora patamares aqui, com demonstrações do favor do Senhor, estamos aqui servindo em cargos de importância, agora vem mais essa. Não temos sossego, desde Jerusalém. Essa é a grande questão da nossa vida. Nós não conseguimos fugir das provas e mais provas, ou das tentações e mais tentações, para demonstrarmos de fato nossa fidelidade ao Senhor. Desde lá de Jerusalém, que eles viviam com o povo que se corrompera, que servira a outros deuses, que se tornaram idólatras, esqueceram-se do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eles ficaram firmes. Foram levados para o cativeiro e sofrem as consequências do pecado nacional de todo o povo, e ainda estão sendo colocados à prova, estão sendo colocados numa pressão muito grande: permanecer fiéis ao Deus Criador ou ceder às pressões. No início do sermão eu fiz um comentário sobre a expressão uma força irresistível, quando encontra um objeto irremovível, que isso em teoria seria impossível. Se a força é irresistível, não haverá nenhum objeto irremovível. Essa força, se ela é irresistível, ela vai remover tudo. Mas nós veremos aqui que essa força é irresistível para toda aquela multidão encontrou sim um objeto irremovível. E esse objeto irremovível não era Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. O objeto irremovível nós veremos na semana que vem, se o Senhor nos der graça. Que o Senhor permita-nos aprender nos exemplos desses moços, na fidelidade, a nos tornar objetos irremovíveis, ainda que o mundo inteiro se levante contra. Que Deus nos abençoe.